sabor da Copa aí, pelo menos nos Estados Unidos. Lorival, meu caro, vamos começar a falar então um pouco da relação entre a Copa e a geopolítica. Você acha que a Copa tem algum impacto, seja negativo ou positivo, no governo do presidente Donald Trump? De alguma forma? Vai afetar alguma coisa? Vai ajudá-lo? Vai prejudicar? Que impacto pode ter para o governo Trump? Bem, acho que internamente o que está repercutindo bastante nesse momento são as questões ligadas à dificuldade das pessoas, a falta de dinheiro das pessoas para viajar, sobretudo de avião. As passagens aumentaram de preço, né? Os hotéis não estão com a ocupação que esperavam, né? Então, a Copa, nesse sentido, acaba colocando em evidência os problemas econômicos que os americanos estão enfrentando relativos ao alto custo de vida e a esse choque de energia causado pelo fechamento do Estreito de Hormuz. Também acho que estão repercutindo as medidas que têm bloqueado a entrada de algumas pessoas, né, como o árbitro somali, o Omar, né, que é uma celebridade na África, né, e que a seleção dele para a equipe de arbitragem dessa Copa foi muito celebrada, não só na Somália, que é um país muito sofrido, mas na África inteira. E o banimento dele, né, o impedimento dele de entrar, repercutiu muito na África. E ele voltou, foi recebido pelo presidente da Somália, e foi interessante que ele fez declarações muito suaves, assim. Ele não criticou os Estados Unidos, só disse que ele tem 34 anos de idade, né, falou: eu espero ter a oportunidade de um dia ser árbitro numa outra Copa, né, e não fez nenhuma referência a isso. Ele tinha um visto equivalente a um visto diplomático, né, tinha todas as credenciais para entrar nos Estados Unidos. Chegou lá, aparentemente durante 11 horas foi inquirido, né, foi questionado, e aí as autoridades americanas disseram que encontraram evidências de ligação dele com Al-Shabaab, que são os jovens, né, um grupo terrorista ligado à Al-Qaeda da Somália. E ele diz que não tem nenhuma ligação com esse grupo, nenhum contato, não conhece ninguém lá. E teve muitas outras medidas nesse sentido, né, com relação a iraquianos, iranianos, outros africanos também. Então, externamente, a China já tem uma enorme projeção sobre a África, né? E essa atitude do governo americano acaba por lembrar os africanos, né, de que eles não são bem vistos pelo presidente Trump, em particular, pelos americanos em geral, né? E o Trump já demonstrou muitas vezes o menosprezo dele pela África, pelos africanos, né, usando um termo que eu não posso usar aqui na televisão e nem na minha vida cotidiana, é uma palavra que eu não uso, um palavrão terrível para se referir à África, como se fosse um lugar assim, um fim de mundo, mas com uma expressão muito mais agressiva que essa. E também ele disse recentemente que não pode mais receber esse lixo, referindo-se aos somalis exatamente, né, porque ele estava criticando a comunidade somali no Minnesota, que tem uma representante que é a Ilhan Omar, que é uma deputada de esquerda, né, e que ele ataca muito, chamou de o Squad, né, o esquadrão, que é a Ilhan Omar, a Rashida Tlaib, que é de origem palestina, e a Alexandra Ocasio-Cortez, que é de origem latina, e também a Presley, que é do Michigan e que é
aliás, do Michigan não, mas que é uma deputada que é afro-americana. Sim. E ele disse que essas pessoas deviam, por causa das críticas que elas faziam ao governo americano, à política externa, ele disse que elas deviam voltar para os países delas e consertar os países delas, em vez de falar mal dos americanos, dos Estados Unidos. E aí surgiu o slogan, já no primeiro mandato, que era "Send them back", enviem elas de volta. Então, todas essas feridas que os africanos têm em relação ao presidente Trump e que acabam se espalhando pelos Estados Unidos de maneira geral, né? Afinal, os americanos elegeram ele pela segunda vez presidente. Essas feridas se reabrem e isso favorece a China, né? A projeção, a disputa por influência que a China tem na África com os Estados Unidos e com o Ocidente, com a Europa de maneira geral. O Lorival